Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, a aula de hoje eu vou estar fazendo uma revisão do primeiro bimestre para os alunos que ficaram de recuperação. Na terça-feira eu já havia postado um vídeo, né, falando sobre isso, e já postei a atividade. Com a aula de hoje, né, que eu vou estar postando hoje, sexta-feira, vocês terão o conhecimento, né, para poder resolver essa lista aí, tá? Essa lista é para vocês terem uma ideia do conteúdo, né, que vai ser cobrado aí nessa avaliação de recuperação, tá bom? Então, começando aqui nosso conteúdo, nossa revisão aqui, ó, o que eu vou estar cobrando de vocês lá na avaliação, né? Primeira coisa, o que é matéria, corpo, objeto e energia, tá bom? Coloquei um resuminho aqui para vocês. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, o professor de vocês aqui, ó, ele tem massa, e muita massa no caso, né? E ele ocupa lugar no espaço. Então, eu sou um exemplo de matéria. Esse canetão aqui, ó, ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. Então, também é um exemplo de matéria, tá bom? Aqui eu coloquei como exemplo ferro, né? Ferro tem massa e ocupa lugar no espaço. Só que dentro da matéria, pessoal, dentro da matéria existem duas divisões, que é corpo e objeto. Então vocês terão que diferenciar para mim matéria, corpo e objeto, tá bom? Ó, corpo é uma porção limitada de matéria. É uma porção limitada de matéria. Exemplo, uma barra de ferro. Então, se eu falar algo para vocês que definir quantidade, isso é corpo. Agora, objeto é uma porção limitada de matéria que tem utilidade. Exemplo, uma marreta. Uma marreta é uma porção limitada de matéria, só que ela tem utilidade. Então, nesse caso, ela é um objeto, tá bom? Então, vamos lá de novo. Se eu falar algo para vocês e não definir quantidade, limites, é matéria. Se eu falar algo e definir quantidade, aí vocês terão que verificar se tem utilidade ou não. Se não tem utilidade, é corpo. Se tem utilidade, é objeto, tá bom? Então, ó, mais exemplos. Plástico. Quando eu falo plástico, eu defini quantidade? Não defini. Então, é exemplo de matéria, porque ele tem massa e ocupa lugar no espaço. E uma sacolinha de plástico. Olha só, a sacolinha de plástico, ela tem utilidade e é uma porção de matéria. Não sei qual o tamanho da sacola que você está imaginando, mas qualquer uma que você imaginar é uma porção de matéria e tem utilidade. Só que, pessoal, cuidado com o contexto, porque dependendo do contexto, algo que era objeto pode se transformar em corpo e vice-versa, tá? Então vamos continuar aqui, ó, sacolinha de plástico, né? É um objeto, mas olha o contexto agora. Uma sacolinha de plástico jogada no lixão. Qual a utilidade dela lá? Ela não vai ter mais utilidade. Ela foi descartada. Então, nesse contexto, essa sacolinha é um exemplo de corpo, tá? É uma porção limitada de matéria que não tem utilidade, tá? Então, é um exemplo de corpo, tá bom? Então, cuidado com o contexto. Agora, vamos falar sobre energia. Gente, com relação à energia, não tem uma definição para o que é energia, tá bom? A gente classifica ela através do que ela pode provocar, modificar e assim por diante. Então, energia é tudo aquilo que pode modificar a matéria. Por exemplo, gelo. Você tem o gelo. Ele é sólido, é a matéria, é a água, que é matéria no estado sólido. Se você aquecer esse gelo, o que você vai fazer com essa matéria? Você vai modificar ela. Ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Você está modificando a matéria, tá bom? Provocar ou anular movimentos.
por exemplo, ali tem uma cadeira ali. Aquela cadeira, se eu aplicar uma força potencial nela ali, eu consigo fazer com que ela entre em movimento. E se tiver uma pessoa do outro lado e segurar essa cadeira, ela vai parar esse movimento. Isso é energia cinética, tá? Que a gente está aplicando aqui, ou energia potencial. Então, ela pode provocar ou anular movimentos. Exemplos de energia, eu coloquei aqui uns exemplos para vocês: térmica, luminosa, química, nuclear e etc. Pessoal, com relação à energia, não tem como a gente do nada produzir energia. A energia ela é transformada. Você tem um tipo de energia e essa energia é transformada em outro tipo. Por exemplo, aqui tem uma lâmpada, tá? Inclusive aqui na TV, ó, na TV tem um reflexo dessa lâmpada que está aqui. Tá, essa lâmpada tem uma energia elétrica passando pela fiação que chega nesse sistema, e essa energia elétrica é transformada em energia térmica. Se você colocar a mão na lâmpada, você vai ver que ela está quente. E é transformada também em energia luminosa, que a gente aproveita para iluminar o ambiente, tá bom? Mas a gente, tipo assim, eu vou produzir energia luminosa do nada. Aí vou fazer isso que vai virar energia luminosa. Não. Você tem que ter uma outra fonte de energia que vai ser transformada na que você está querendo, tá? Então não tem como produzir energia do nada. Só modificar ela. Tá, agora vamos ver algumas propriedades da matéria. Com relação à propriedades da matéria, eu vou mostrar para vocês como identificar o estado sólido, líquido e gasoso, como mudança de estado físico e densidade, tá? E vou falar também sobre densidade. Tá, com relação às propriedades da matéria, temos o estado sólido, líquido e gasoso. Como que a gente faz para identificar se a substância está sólida, líquida e gasosa? Tá aqui, ó. O sólido tem forma e volume constantes. Esse canetão aqui, ó, ele tem um formato e ele tem um volume. Se eu colocar, sei lá, se eu colocar aqui na minha mão aqui, ele não modifica. Ele continua tendo a mesma forma e o mesmo volume. Então significa que ele está no estado sólido. E realmente, né? E realmente está no estado sólido. Líquido tem forma variável e volume constante. Por exemplo, se eu pegar 1 litro de água, esse é o volume, 1 litro, colocar numa jarra, esse 1 litro de água vai adquirir o formato interno dessa jarra. Ele vai adquirir o formato interno da jarra. Tá, e se eu pegar esse líquido e transferir para uma panela, transferir todo esse líquido, eu vou continuar tendo 1 litro de água dentro da panela, só que agora ele vai adquirir o formato interno da panela. Ou seja, a forma dele é variável, vai depender do recipiente, mas o volume não, o volume continua constante. Quando estiver sendo obedecido, significa que ele está no estado líquido. Gasoso tem forma e volume variáveis. O gasoso vai depender do recipiente. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um balão e que vocês estejam aqui na sala de aula. A gente isola essa sala, fecha ela todinha. E aí eu pego esse balão aqui, esse balão está com gás, só que um gás venenoso, letal. Um gás venenoso, letal. Aí esse gás está adquirindo o volume e o formato do balão que eu estou segurando aqui. Se eu estourar esse balão nessa sala de aula aqui, vocês acham que esse gás vai ficar contido aqui, vai ficar paradinho aqui? Eu estouro o balão e ele permanece aqui? Ou ele vai ocupar toda essa sala, matando todo mundo que esteja aqui na sala de aula? Hein? O que vocês acham? Vai espalhar. Consequentemente, esse gás vai adquirir o formato interno dessa sala e vai ocupar o volume interno dessa sala. Ou seja, o gás, a forma dele e o volume dele vai depender do recipiente.
Então a forma e o volume varia conforme o recipiente, tá bom? Tá, continuando aqui. Agora, mudanças de estado físico da matéria, né? Temos o estado sólido, líquido e o gasoso. Tá. Pessoal, do sólido para o líquido, o nome dessa mudança de estado físico é conhecida como fusão, tá? Ah, o gelo derreteu. Ah, não sei o que. Não, o gelo não derreteu. O correto é o gelo fundiu, tá? Ah, o motor do carro do meu pai fundiu. Quer dizer que ele derreteu? Sim, literalmente. Em algum momento a temperatura foi tão grande ali nos pistões ali que derreteu o ferro e fundiu, né? E grudou ali no pistão. E aí quando gruda, ele para de movimentar, para de aquecer, aí ele resfria de novo e fica lá, tipo soldado, né? O pistão no cabeçote. Então é isso que aconteceu. Ah, vou fundir o ouro, a aliança. É derreter o ouro, é derreter a aliança. Tá, agora do líquido para o gasoso. Pessoal, do líquido para o gasoso tem que tomar cuidado. Vaporização é o termo geral. É o termo geral. Então do líquido para o gasoso é vaporização. Agora, se você quiser mostrar conhecimento para o professor, falar assim, professor, sou fodão. Então, significa, se você quer mostrar conhecimento, significa que tem esses outros termos aqui, ó. Evaporização, ebulição e calefação. Se você falar para mim, responder lá na prova, que esse processo está evaporando, você está dizendo para mim que esse processo está ocorrendo naturalmente. Por exemplo, a água dos rios evapora. A água do mar evapora. É um processo natural, tá? Se você falar ebulição já é algo forçado. Então, quando você pega a água para ferver, para fazer o café, e a água começa a borbulhar, ali você está fazendo uma ebulição. Você está forçando com que a água entre no seu ponto de ebulição, que é o ponto que ele passa do estado líquido para o gasoso, tá? E calefação já é uma passagem violenta. Você já tem algo muito quente, igual uma chapa, não sei, e aí você joga um pouco de líquido ali. Esse líquido, assim, quase que instantâneo, vira gás. Quando isso estiver ocorrendo, é uma calefação. Por exemplo, na hora que você vai testar o ferro, se está quente, e ele está quente, aí você joga um pouquinho de água ali, ó, as gotículas ficam até pulando nessa superfície. Então isso é uma calefação, tá? Do gasoso para o líquido, nós temos condensação ou liquefação. Pessoal, existe diferença entre condensação e liquefação, tá? Condensação ocorre naturalmente. Então, por exemplo, na hora que você acorda cedo para vir para a escola, que você olha o carro do seu pai e percebe que ele está molhado, né? Que a gente chama de orvalho, né? Aquilo, na verdade, é água no estado gasoso. Nessa sala de aula, o ar que eu estou respirando tem umidade, tem água no estado gasoso aqui. Em qualquer lugar tem água no estado gasoso. E ela, em contato com uma superfície gelada, ela condensa, ela passa do estado gasoso para o líquido. Isso ocorre naturalmente, tá bom? Agora, liquefação não, liquefação é forçado. O gás nunca vai ser líquido, a não ser que você force a situação. Por exemplo, o isqueiro, né, o isqueirinho lá, que você usa lá para acender a chama do fogão ou acender alguma coisa. O isqueiro, se você pegar ele e balançar e olhar, você vai ver que tem um líquido ali dentro desse isqueiro. Você vai ver que tem um líquido. Na verdade, o que você tem ali é um gás que naturalmente vai ser gás, ele nunca vai ser líquido. Só que pegaram esse gás, comprimiram ele, colocaram pressão,
até que ele ficou líquido, até que ele liquefez. E aí colocou lá dentro do isqueirinho. Você pode ver que o recipiente ali, né, desse líquido, o isqueiro, ele é feito de material duro, resistente. É para poder aguentar a pressão que está ali dentro daquele isqueiro. Por isso que vocês não podem inventar de querer quebrar ele para poder ver o líquido, porque ele tem uma pressão alta. Se você quebra aquele isqueiro, se ele não explodir na sua cara, na hora que você rachar ele, o líquido que está ali dentro vira gás, é instantâneo. Você não consegue colocar a mão naquele líquido. Aí eu vou quebrar rápido e já vou colocar a mão aqui para ver. Não consegue, é instantâneo, tá bom? Quebrou, ele já vira gás. O botijão de gás também é outro exemplo. Diz que vocês ainda não tenham a força para levantar um botijão e sacudir ela, mas quem tem essa capacidade, o botijão dá uma sacudida, você vai ver que você tem a sensação que tem um líquido ali dentro. Na verdade é um líquido, porque ele foi pressionado, comprimido e foi liquefeito. Tanto é que o botijão é feito de um material, de um metal resistente para aguentar a pressão que está ali sobre aquele gás, para manter aquele gás no estado líquido, tá? Continuando. Do líquido para o sólido é solidificação, coisinha simples. Era líquido, ficou sólido, solidificou, pronto, acabou. Do sólido, pessoal, do sólido direto para o estado gasoso, é direto. Aqui é conhecido como sublimação, tá? Exemplo, gelo seco. O gelo seco é feito de gás carbônico, que é o CO2. Ele é feito o processo de compressão, pega esse gás, comprime ele, e ao mesmo tempo abaixa a temperatura dele, para que de tal maneira ele já solidifique, fique sólido, em vez de ficar líquido, ele já vai ficar sólido. E aí depois, quando você tira ele, tá em forma, ele parece com gelo mesmo. Se você olhar para ele, você, não, parece gelo, mas não é. Só que ele não passa pelo estado líquido, ele já passa do estado sólido para o gasoso. Você vê uma fumacinha ali saindo ali, mas na verdade aquela fumacinha é o ar que tem água, que em contato com aquele gelo condensa, né? É por isso que você vê aquela fumacinha, mas ele passa para o estado sólido, ele passa para o estado gasoso, direto. E como ele não passa pelo líquido, não tem como ele molhar. Se você colocar na mão, né, ele não vai molhar. Por isso ele é chamado de gelo seco. Só que cuidado, né? Por exemplo, professor, mas eu peguei o gelo seco, coloquei numa folha e essa folha molhou. Tá, analisa bem. Você colocou o gelo seco, que é bem gelado, numa folha, você acabou gelando essa folha. O ar que a gente respira tem umidade. Essa água que está aqui no ar, em contato com aquela folha gelada, vai condensar naturalmente. Então a sua folha acaba ficando molhada por causa do ar que tem umidade, tá bom? Não é porque o gelo seco molhou. Tá, agora no sentido contrário, estado gasoso direto para o estado sólido. É conhecido como sublimação, igual no de cima, sublimação, ou sublimação inversa ou ressublimação. Pessoal, nesses dois sentidos, você pode usar a sublimação como resposta, mas sublimação inversa e ressublimação só pode ser utilizado no sentido contrário, que é do gasoso direto para o sólido. Se por acaso você usar ele para identificar do sólido direto para o gasoso, tá errado, não façam isso, tá bom? Então, sublimação inversa e ressublimação é só do gasoso para o sólido, pronto e acabou, tá? Pessoal, vou dar uma pausa aqui para eu continuar o nosso conteúdo, para a gente falar sobre densidades, tá? Bom, gente, volta. Continuando a nossa revisão.
Agora eu vou falar com vocês sobre densidade absoluta ou massa específica, que é representado pela letra D, tá? Pela letra D. Pessoal, para calcular a densidade, existe uma fórmula que está aqui no quadro. Ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa tem que ser em gramas. Então, se porventura o exercício te der os dados em quilogramas, você tem que transformar para gramas. O volume tem que ser em ml ou centímetros cúbicos, tá bom? Ou outra unidade você tem que transformar, tá? E tem uma observação, sendo aqui, ó, que 1 ml é a mesma coisa que centímetros cúbicos. Então, se o exercício te fala lá que tem 100 ml de álcool, transforma em centímetro, é a mesma coisa. Eu tenho 100 centímetros de álcool e vice-versa, tá bom? São equivalentes. Aqui tem um exemplo, tá? Calcule a densidade de uma barra de ferro de 15,8 gramas, cujo volume é de 2 centímetros cúbicos, tá? Pessoal, aqui na resolução, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem resolver esse tipo de exercício, tirem os dados. São apenas 3 dados: densidade, massa, volume. Densidade, massa, volume. Um desses dados vai estar faltando, que é quem você vai calcular. Mas os outros 2 dados serão fornecidos para vocês, tá? Então, vamos lá, calcule a densidade. Olha, está dizendo para você calcular a densidade, então você não tem ela. Eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. Então, significa que ela vai te dar a massa e o volume. Aí, cabe a vocês identificar quem é ali no exercício. De uma barra de ferro de 15,8 gramas. Ó, gramas é unidade de massa. Então, aquele 15,8 lá, ó, é a massa, 15,8 gramas. E aí, o volume é o outro, né? Cujo volume é de 2 centímetros cúbicos. Bom, então vou pegar a fórmula, não vou modificar a fórmula. Densidade é igual a massa sobre o volume e vou substituir os dados. A densidade eu não tenho, então eu vou repetir o D. A massa eu tenho, é 15,8. E o volume eu também tenho, que é 2. Então, densidade é igual a 15,8 dividido por 2. 7,9 gramas, ó, aqui é gramas e aqui é centímetros cúbicos. Então, gramas por centímetros cúbicos. E aí achei a densidade e resolvi esse exemplo aqui que eu passei para vocês, tá bom? Agora, continuando o nosso conteúdo da revisão, eu vou falar com vocês agora sobre substância pura, mistura e fenômeno, tá? Substância pura. Pessoal, puro quer dizer que não é uma mistura, só tem aquela substância, mais nada, tá? Então eu tenho 2 tipos. Eu tenho a substância pura simples e a composta. A diferença entre eles está na composição, na estrutura da molécula que você está analisando. Exemplo de simples: hidrogênio, oxigênio, ozônio, tá? O ozônio, ele é formado por, a molécula dele, né, é formada por 3 átomos. Só que esses átomos são todos de oxigênio, são todos iguais, não tem nenhum diferente. Então, é uma substância pura simples. Composta, exemplo, a água, tá? Não estou falando a água da torneira lá da sua casa, não, lá é uma mistura. Estou falando a água pura, tá? Essas moléculas de água, elas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a estrutura dela não é formada por um único tipo de átomo, mas sim por 2 tipos de átomo. Então, ela é composta, tá? Então, é uma substância pura composta, tá?
Cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Só que eu não estou me referindo ao sal de cozinha, porque lá é uma mistura. Lá tem outros sais misturados lá também. Tem impurezas e assim por diante. Mas vamos imaginar o sal puro. Só o sal, né? Ele é formado por sódio e cloro. Ele é formado por dois átomos diferentes. Então, também é um exemplo de uma substância composta. Agora, a mistura. Com relação à mistura, pessoal, temos dois tipos, a homogênea e a heterogênea. Pessoal, a mistura, você tem que tomar muito cuidado. Eu não coloquei a definição aqui, mas ele se baseia no seguinte: o número de fases. É o número de fases que diferencia se é homogênea ou heterogênea. E muita gente não aceita isso. Acha que é o número de substâncias que está ali. A quantidade de substâncias que está ali. Não é assim. É fase, tá? Exemplo de uma mistura homogênea. Água e sal dissolvido. Porque se o sal não for dissolvido, não vai adiantar nada. O sal você vai estar vendo lá. Então você colocou o sal, dissolveu o sal, você não enxerga mais o sal ali dissolvido na água. Você vai enxergar quantas fases? Só uma, que é a líquida. Então é um exemplo de uma mistura homogênea, tá? Agora, água e óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Você coloca os dois juntos, você pode agitar o tanto que você quiser, a água não dissolve o óleo, aí eles se separam. O óleo é menos denso, aí ele fica em cima. A água é mais densa, aí ela fica embaixo, tudo separado. E aí você vai enxergar quantas fases? Duas fases você vai enxergar: a do líquido, do óleo, e o da água, né? É tudo líquido, mas você vê as fases diferentes. Você consegue enxergar o óleo e a água ali. Então, isso é um exemplo de uma mistura heterogênea, tá bom? Aí igual eu falei para vocês, toma cuidado então com a definição, né? Por exemplo, água, imagina que eu tenho um copo com água e eu adiciono gelo, sei lá, alguns cubos de gelo ali. O gelo não derreteu, o gelo está ali junto com a água líquida. Nesse caso, é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? O gelo é feito de água e está junto com a água, é tudo água, então é homogênea. Não, é heterogênea. Quantas fases você está enxergando? Duas, a fase sólida do gelo e a fase líquida. Então, são duas fases. Mas professor, é a mesma substância. Tá, é a mesma substância, mas a definição que diferencia mistura homogênea de heterogênea é o número de fases. É o número de fases. Tá bom? Beleza, então continuando. Aí o gelo vai e derrete. O gelo vai e derrete, fica tudo líquido. Aí eu te pergunto, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Muita gente vai falar, agora é homogênea. Não é homogênea. Porque quando o gelo derreteu e formou uma única fase, ali dentro agora só tem uma única substância, que é a água, só tem água ali. Então, ela passa a ser agora uma substância pura composta. A água, uma substância pura composta. Então, cuidado que isso aqui é muito dinâmico, é um pouco complicado isso aqui, tá? Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, que é o seguinte, para diferenciar isso aqui, né? Se a gente conseguir enxergar as fases a olho, não só a olho nu, mas num microscópio que a gente conseguir ver a diferença, é heterogêneo, tá? Então, eu vou dar uns exemplos aqui, né, para vocês já ficarem cientes se é homogêneo ou heterogêneo. Por exemplo, o sangue. O sangue é heterogêneo. Tem a parte líquida e tem a parte sólida. O leite. O leite é tudo branquinho, né? Mas se você olhar no microscópio, você vai enxergar algumas gotículas de gordura que não são solúveis na água que está ali. Então é heterogêneo também, tá? O ar que vocês estão respirando na casa de vocês, esse ar é heterogêneo. Tem a poeira, dependendo da iluminação que entra pela janela da sua casa, você vê as pluminhas, a poeira, e tem o gás.
Então é duas fases, tá? Então é duas fases. Agora o ar filtrado significa que a parte sólida foi separada, só tem o gás agora. Aí sim é um exemplo de uma mistura homogênea, tá? Continuando agora, fenômeno. Temos o fenômeno físico e o químico. Pessoal, lá no livro fala que na definição que o fenômeno físico é aquele processo que é reversível, tem como reverter. O químico é aquele processo irreversível, não tem como reverter. Pessoal, na verdade não sigam esse conceito, tá? O que você vai verificar é se modificou a composição da matéria, se modificou a composição daquela matéria, ela se transformou em outra matéria, né? Físico, fusão do gelo. Você tem um gelo, aí você foi e derreteu esse gelo, ele ficou líquido. Tá, o gelo era feito de quê? De água. Aí derreteu, virou um líquido. E esse líquido é feito de quê? Água. Então, a essência da matéria ali, ó, não foi modificada. Então, isso é um exemplo de um fenômeno físico. E tem como reverter, e tem como pegar aquela água e solidificar e transformar em gelo de novo, tá? Agora, olha o químico. Combustão de uma folha de papel. A folha de papel ela tem uma composição. Aí você combustão significa queimar, tá, gente? Aí você foi e queimou o papel, virou cinzas, se transformou em cinzas e gases. Se você pegar essa cinza e analisar, você vai ver que não é o papel que você tinha. Modificou a matéria, tá? A composição daquela matéria inicial que você tinha. E nesse caso específico, não tem como reverter. Não tem como eu pegar os gases, a cinza e transformar em papel de novo. Ué, professor, então o livro está certo, né? Não tem como reverter os químicos. Tá, vamos pegar a ferrugem. Então lá da casa, o portão lá da sua casa começou a enferrujar. Quando vai ver, de repente é um buraco lá, né? Um buraco. Ou a janela, ou a porta, ou o carro. De repente é um buraco. Tá, ali, pessoal, aquele ferro, ele está reagindo com oxigênio, se transformando em óxido de ferro. Óxido de ferro. Aí ele vira ferrugem. Essa ferrugem não é igual ao metal. Não é. Modificou. Então é isso, a formação da ferrugem, né? É um processo químico. Tá, mas tem como eu pegar essa ferrugem e transformar em ferro de novo. Tá? E transformar em ferro de novo. Ou seja, é reversível, eu tenho como reverter isso. Tá? Ou por acaso vocês acham que a gente obtém o ferro da natureza, assim, você chega lá, de repente aparecem umas barras de ferro, a gente começa a puxar essas barras, aí derrete e faz outras coisas. Não, lá na natureza a gente acha óxido de ferro, a gente acha ferrugem. Pega essa ferrugem, leva para a indústria, tira o oxigênio através de aquecimento e deixa só o ferro. Então tem como reverter, nesse caso, né, essa reação que ocorreu. Tá? Então nem todas as reações químicas são irreversíveis. Tem reações químicas reversíveis, tá? Tem como a gente reverter a situação. Tá, então vou dar mais uma pausa aqui, tá? Mais uma pausa e a gente vai finalizar com os gráficos de substância pura e substância e mistura, tá? Como diferenciar através do gráfico. Só um minutinho. Bom, gente, retornando e finalizando nossa revisão, tá? Eu também vou cobrar de vocês a identificação de uma substância pura e de uma mistura através de gráficos, tá bom? Vou te fornecer um gráfico e quero que você me identifique isso. É coisinha bem simples, tá? Aqui, ó, o que eu falar para a substância pura, as mudanças que estão ocorrendo aqui, serve para as misturas também. Então, não vou ficar repetindo nos outros gráficos, tá bom? Mas aqui, ó, aqui eu tenho um gráfico típico representando uma substância pura. Se vocês observarem o ponto de fusão e o ponto de ebulição desse gráfico, ele é constante, tá?
eles não variam, eles são constantes. Quando isso ocorrer, eu tenho uma pura, tá? Eu tenho uma substância pura. Aqui, gente, para vocês entenderem melhor o gráfico, ó, o ponto de fusão dessa substância é 0 graus Celsius, porque a temperatura está em graus Celsius, tá? 0 graus Celsius. Lembrando que ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. É o momento, então, que ele vai fundir. Então, ó, essa substância abaixo dessa temperatura, ela está no estado sólido. Abaixo dessa temperatura, ela está no estado sólido. Chegou nessa temperatura, o que vai acontecer com a substância? Ela vai começar a fundir, a derreter, e toda a energia que ela ganhar não vai aumentar a temperatura, ela vai utilizar para transformar o sólido no líquido. Então, como ela está absorvendo essa energia para transformar o sólido no líquido, a temperatura nesse momento fica constante, ela não varia, fica constante, tá bom? Tá, eu vou dar um exemplo. Quando vocês vão num piquenique ou numa festa que tem aquele isopor com gelo e com refrigerante, o suco, o todinho, vocês podem observar que quando você coloca a mão ali, ó, aquela água está sempre gelada, ela nunca fica quente enquanto tiver gelo ali. Por quê? Porque toda a energia que ela ganhar vai ser para transformar em líquido, e enquanto tiver gelo, é claro que aquela água não é pura, tá, gente? Mas se ela fosse uma água pura, e o gelo também, ela vai permanecer sempre a 0 graus Celsius, sempre. Ou seja, sempre vai estar gelado, sempre, tá? Então não descartem aquela água. Muita gente acha que aquela água que faz derreter o gelo mais rápido, na verdade ela faz conservar e faz com que o gelo derreta uma velocidade menor. Tá, derreteu todo o gelo, aí virou líquido. Ficou líquido, então. E se você continuar aquecendo até chegar no ponto, esse PE significa ponto de ebulição, que no caso dessa substância é 100 graus Celsius, que é a água. Chega nesse momento, ela não vai aumentar mais de temperatura, tá? Não vai mais aumentar de temperatura. Aí você vai ter o líquido e o gás. Toda a energia que esse líquido ganhar, ele vai ser absorvido para se transformar em gás, tá? Aí sim, o gás, quando tudo se transformou em gás, aí sim esse gás continua aumentando a temperatura, tá? Aqui, ó, um exemplo clássico dessa mudança aqui é quando a sua mãe ou sua avó faz pudim em banho-maria. Pudim em banho-maria. Tem pudim que não precisa de banho-maria, mas a maioria das receitas sim. Porque é o seguinte, dentro do forno não tem como a gente, né, controlar a temperatura certinho, né? Ela tem alguns fornos 160, 280, 360 graus Celsius que está ali naquele forno. Então o que o pessoal faz? Pega uma vasilha com água, pega a sua vasilha do pudim, coloca ali dentro da água. Não é para jogar o pudim dentro da água, é a vasilha. Põe ali dentro e põe no forno. Sabendo que a temperatura da água não vai passar de 100 graus Celsius, não importa a temperatura que esteja naquele forno. Enquanto tiver água ali, ela sim vai permanecer em 100 graus Celsius. Aí você vai conseguir cozinhar o seu pudim sem queimar ele. É claro que o topo do pudim, a superfície dele que não está ali, né, protegida, vai ficar mais dourado. Você pode ver que ele fica mais douradinho do que o restante do corpo do pudim. Por causa disso, não tem como proteger ali, né? Mas é por causa disso que a sua mãe ou sua avó utiliza essa técnica do banho-maria, né, para não queimar o pudim, porque ela não vai passar de 100 graus Celsius. Observação, a água pura, a água da torneira lá, que é uma mistura na verdade, isso aqui vai alterar um pouquinho, mas é mínimo, tá? Não é bem significativo, tá bom? Beleza, agora eu vou aproveitar esse gráfico aqui, ó, e vou falar sobre aquela parte de mistura homogênea e heterogênea e substância pura. Olha só, para vocês entenderem melhor, ó, quando você tem o gelo, que é água, você tem uma substância pura. Aí você foi aquecendo, aí ele começou a fundir. Agora ele tem líquido, agora você tem um sistema com líquido,
com líquido e sólido. Opa, tem duas fases ali. Opa, se tem duas fases, então essa substância pura se transformou numa mistura heterogênea, porque você vê o líquido e você vê o sólido. Tá, depois que todo o gelo derreteu, ou seja, fundiu e ficou líquido, essa mistura se transformou numa substância pura. Só tem líquido agora, só tem a água, pronto, acabou. Uma substância pura. Aí você continua aquecendo, aquecendo, aí chegou lá no ponto de ebulição, onde você tem o líquido e gás junto, essa substância pura se transformou numa mistura heterogênea agora de novo. Você tem líquido e gás junto, você consegue perceber os dois ali, tá? Aí depois que todo o líquido virou gás, que agora só tem gás, aí essa mistura heterogênea se transformou numa substância pura de novo. Então, olha como que é dinâmico, né? Esses conceitos de mistura, de substância, né? Depende da situação, você pode transformar num ou no outro, tá? Então, tá aqui o gráfico. Então, vamos resumir agora. Se o ponto de fusão for constante, e se o ponto de ebulição for constante, significa que eu tenho uma substância pura. Mas, se por acaso o ponto de fusão estiver variando, ou o ponto de ebulição estiver variando, ou os dois estiver variando, igual está nesse gráfico aqui, ó, os dois estão variando, aí eu tenho uma mistura, tá? Aí eu tenho uma mistura. E dentro da mistura, pessoal, eu tenho mais duas classificações. Eu tenho a mistura eutética e eu tenho a mistura azeotrópica, né? Ainda tem essas duas. Se por acaso o ponto de fusão ficar constante, olha, ele está constante, retinho, mas o ponto de ebulição variar, significa que é uma mistura eutética. Agora, se o ponto de fusão estiver variando e o de ebulição for constante, aí eu tenho uma mistura azeotrópica, tá bom? Então, vamos lá de novo. Se o ponto de fusão e o ponto de ebulição forem constantes no gráfico, é uma substância pura. Se por acaso apenas o de fusão for constante e o de ebulição variar, é uma mistura eutética. Se o ponto de ebulição for constante, mas o de fusão variar, aí é uma mistura azeotrópica. Professor, e se os dois estiverem variando, aí é apenas uma mistura, pronto, e acabou, tá? Bom, gente, com isso, visão aí, né, é adequada do conteúdo do primeiro bimestre que eu vou estar cobrando de vocês na avaliação. Então, semana que vem, na quinta-feira, vai ter aula no Zoom. Não vai ter postagem, não vou postar. É só aula no Zoom. E aí a gente vai tirar dúvidas daquela lista que eu postei para você. Quinta-feira a gente vai tirar as dúvidas. A aula do Zoom vai ser